Bem, nesse vídeo eu vou mostrar que matemática não é decoreba. O que é que isso significa? Significa que você não precisa memorizar um monte de fórmulas para se dar bem em matemática. Além disso, se você quer testar o seu conhecimento de matemática, vai na descrição do vídeo, beleza? Então vamos aqui, ó, a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte, ó: sabendo que a sequência 3, 6, 9 e assim por diante é uma progressão aritmética, então o centésimo termo dessa sequência vale. Observe, a nossa sequência é 3, 6, 9 e assim sucessivamente, né? Uma progressão aritmética, ou seja, 3, 6, 9, o próximo termo vai ser 12, porque ela é uma progressão aritmética, não da razão vale 3, tá? Ou seja, ela vai de 3 em 3. 3, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E assim sucessivamente. Beleza? Então aqui você poderia ficar tentado, né? Em usar a fórmula do termo geral da PA. Né? Onde a fórmula do termo geral da PA diz que a n é igual a 1, né? Ou seja, o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Bem, então nessa questão você poderia ficar tentado em usar essa fórmula. Vamos resolver de um jeito diferente. Observe. Então você tem aqui, ó, que o primeiro termo é 3. O segundo termo é 6, que é a mesma coisa que 3 vezes 2. O terceiro termo é 9, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. O próximo termo ia ser quanto? O próximo termo ia ser 12, que é a mesma coisa que 3 vezes 4. E o próximo ia ser 15, que é a mesma coisa que 3 vezes 5. E assim sucessivamente. Agora vamos dar uma olhada para essa sequência aqui, ó. Observe, o segundo termo é o quê? 2 vezes 3. O 3 você pode enxergar como 3 vezes 1. Então o primeiro termo é o quê? 1 vezes 3. O segundo, 2 vezes 3. O terceiro, 3 vezes 3. O quarto, 4 vezes 3. O quinto, 5 vezes 3. O sétimo, 7 vezes 3. O vigésimo, 20 vezes 3. Então, o centésimo é 100 vezes 3, que dá 300. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. E você não precisou de fórmula para resolver a questão. Beleza? Bem, nessa questão temos uma sequência, onde essa sequência é uma progressão geométrica. Então, o centésimo termo dessa sequência vale. Então, observe, nossa sequência é uma progressão geométrica. O que é que isso significa? Quando você pegar qualquer termo dessa sequência aqui, por exemplo, 6, e dividir pelo anterior, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Então, a razão dessa progressão geométrica vale 2. Isso significa que, quando você pega um termo e multiplica por 2, você acha o próximo. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o próximo termo aqui seria 24, tá? Então, o terceiro termo aqui, ó, vale 12. O quarto termo vale 24. Ele quer o centésimo termo. Então, vamos lá. Então, observa, ó, o nosso primeiro termo é 3. O próximo termo é o quê? 3 vezes 2, que dá 6. O próximo, só vai pegar o anterior e multiplicar por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. O próximo, só vai pegar o anterior e multiplicar por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2, que é o anterior, e multiplica por 2. E assim sucessivamente. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente viu que o primeiro é 3. O segundo aqui já é 3 vezes 2, e 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O próximo é 3. Observe que o 2 aqui está aparecendo duas vezes, ou seja, é 2 a segunda. O próximo, 3 vezes 2. Observe que o 2 aqui está aparecendo 3 vezes, ou seja, 2 a terceira. Tá? Então, quem seria o próximo? O próximo seria isso aqui vezes 2. Então, seria 3 vezes 2 elevado a quanto? Elevado a quarta. Tá? E o próximo ia ser 3 vezes 2. Pega o anterior, multiplica por 2, então vai ficar o quê? 2 elevado a quinta. E assim sucessivamente. Beleza? E assim sucessivamente. Então, observe. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro termo é 3. Nosso segundo termo é 3 vezes 2 elevado a 1. O próximo, terceiro termo, 3 vezes 2 elevado a segunda.
Então você vê que é sempre 3 vezes 2 elevado a alguma coisa, tá? Então qualquer termo dessa progressão geométrica é 3 vezes 2 elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro termo seria o quê? Seria 3 vezes 1, ou seja, 3 vezes 2 elevado a 0, tá? Então seria o primeiro termo. Segundo termo, ó, 3 vezes 2 elevado a 1. Então, quem seria o centésimo termo? Então, olha só. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo está elevado à segunda. O quarto termo está elevado à terceira. O quinto termo está elevado à quarta. Então, você consegue perceber o padrão, né? Então, você vê que o expoente é uma unidade a menos, ó. O sexto termo está elevado à quinta. O oitavo termo seria o quê? Elevado à sétima. Então, o centésimo termo vai estar elevado a quanto? Então, o centésimo termo vai ser o quê? 3 vezes 2 elevado a 99, porque é uma unidade a menos, beleza? Então, esse é o centésimo termo. Então, nosso A100, né? O centésimo termo vale 3 vezes 2 elevado a 99, que é a alternativa C. Beleza? Então, esse seria o tipo de questão que você poderia ficar tentado em usar a fórmula do termo geral, né? A fórmula diz o seguinte, ó. A fórmula do termo geral da PG diz que o AN é o quê? O AN é o A1 vezes a razão, que os livros representam por Q, né? Elevado a N menos 1. Então, você viu que a gente não precisou usar a fórmula para resolver a questão, beleza? Questão envolvendo conjuntos. Então, esse é o tipo de questão que você poderia, né, ficar tentado em usar a seguinte fórmula, né? Então, a gente não vai usar a fórmula, tá? A gente vai usar um esquema, um diagrama, que você vai ver aí como fica fácil resolver a questão. Você não precisa memorizar fórmula para resolver questões desse tipo. Então, vamos lá. Bem, então esse é o nosso esquema que a gente vai usar para resolver a questão, beleza? Então, aqui, ó, nosso conjunto A e aqui, ó, nosso conjunto B. Tudo que a gente tem que fazer é preencher isso aqui. Então, a quantidade de elementos aqui da intersecção eu vou representar por x. E é justamente o valor de x que a gente quer descobrir, beleza? Então, ele diz, ó, que no conjunto A tem 10 elementos. Então, quanto eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar, ó, 10 menos x. Então, ó, colocando 10 menos x, então você vê que no conjunto A agora tem o quê? Tem 10 menos x e x, né? X também está dentro do conjunto A. Ou seja, dentro do conjunto A tem o quê? 10 menos x e o x da intersecção, tá? Então, logo, ó, quando você soma isso aqui, x menos x dá 0. Ou seja, dentro do conjunto A tem 10 elementos, beleza? E no conjunto B? No conjunto B tem 9. Então, como já tem x, então aqui tem o quê? 9 menos x. E ele fala que a união tem 15 elementos. Ou seja, a união o quê? É somar isso aqui, juntar. Então, você tem... Ou seja, você tem o quê? 10 menos x mais a intersecção, que vale x, mais 9 menos x. E essa união aqui, ó, vale 15. Então, você tem uma equaçãozinha aí, né, do primeiro grau para resolver, né? Então, aqui, ó, x menos x dá 0, né, números opostos. 10 mais 9 dá 19. Então, você tem aqui, ó, 19 menos x é igual a 15. Então, qual é o valor de x? Então, você tem que o x vale quanto? Então, observe, ó, 19 menos 15, né? Passa esse 15 aqui para o primeiro membro. Então, 19 menos 15 é igual a x. 19 menos 15 dá 4. Portanto, 4, né, é igual a x, ou x é igual a 4. Ou seja, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Então, você observa que a gente achou, né, a quantidade aqui de elementos da intersecção sem precisar usar fórmula. Beleza? Questão envolvendo probabilidade, beleza? Então, essa questão aqui é o tipo de questão que você poderia ficar tentado, né, em usar a seguinte fórmula. Então, vamos lá, vou anotar aqui a fórmula. Então, você poderia ficar tentado em usar essa fórmula, né? A probabilidade da união é igual à probabilidade da soma menos a probabilidade da intersecção desses eventos aqui, beleza? Então, vamos resolver sem usar fórmula, vamos usar um esqueminha aqui. Então, tudo que a gente tem que fazer é tentar preencher
essas regiões aqui, tá? Então o primeiro passo aqui, ó, para ficar mais fácil, é você tentar preencher a região aqui, ó, da intersecção, beleza? A gente vê que a intersecção é justamente a pergunta, né? Ele tá perguntando aqui, ó, qual é a probabilidade de ele ter optado pelas duas oficinas? Então vou representar aqui, ó, por x, tá? A nossa intersecção eu vou representar por x. Então agora a gente vai tentar preencher as outras regiões. Então aqui é a oficina de música. Então esse é o conjunto da oficina de música e aqui de pintura, beleza? De pintura. Então vamos lá. Então vamos lá, música, né? Ele diz o que aqui, ó? 385 optaram por música. Então como já tem x dentro de música, então a gente tem que fazer o que aqui? 385 menos x. Tá ok? Porque se a gente somar, x aqui, ó, vai ser cancelado com x, então dentro de música vai ter apenas 385, tá ok? E ele diz aqui, ó, que 428 optaram por pintura. Então aqui vai ficar o quê? 428 menos x. Então aqui, ó, dentro de pintura tem o quê? Tem x e 428 menos x. Então se você soma, né, x menos x dá zero, então dentro de pintura tem apenas 428, tá? E ele diz também, ó, que 47 não optaram, ou seja, 47 está aqui fora, ok? 47 não optaram. Então, se você somar isso tudo, vai ter que dar 800. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, essa soma tem que ser igual a 800, que é o total. Então, basta resolver essa equaçãozinha e achar o valor de x. Então, você vê aqui, ó, menos x mais x dá zero, né? Soma de números opostos. Então aqui a gente tem o que? 385 mais 428 mais 47. Se você fizer essa soma vai dar 860. Então você tem aqui 860 menos x, né, ó, menos x. Isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar 800. Sendo assim, qual é o valor do x? Então você tem, ó, que o x vai ser 860 menos 800, tá ok? Então, isso aqui vai ser o valor de x. Portanto, x vai ser igual a quanto? 860 menos 800 vai dar 60. Então, o valor de x é 60. Observe, ele não quer o valor de x, ele quer o quê? Ele quer a probabilidade de ele ter optado pelas duas oficinas. E pelas duas oficinas, a gente já sabe que o valor correspondente aqui, ó, da intersecção é 60. Então, o que é essa probabilidade? A probabilidade é o que você quer, né, o que você quer, que no caso aqui é o 60, dividido pelo todo. O todo é o que? 800. Então, ele quer que você ache, né, qual é a taxa percentual, ou seja, ele quer essa probabilidade em porcentagem. Então, vamos lá. Então, você pode aqui, ó, simplificar por 10, tá? E ficou 6 por 80. Você pode ainda simplificar por 2, né? 6 por 2 aqui, ó, dá 3 e 80 por 2 dá 40. Então, você tem 3 por 40. Então, uma maneira de você achar essa taxa percentual é você dividir 3 por 40 e o resultado multiplicar por 100, né? Então, você vai fazer isso, ó, 3 dividido por 40. E esse resultado aí, ó, você vai multiplicar por 100, tá ok? Então, essa seria a sua taxa percentual, que corresponde a 7,5%. Então, você poderia dividir 3 por 40 e o resultado multiplicar por 100, e aí você chegaria como resposta na alternativa D. Agora, uma vez que você escreve assim, então você observa que também você tem a opção de fazer a divisão de 100 por 40. Ou seja, você poderia simplificar aqui, ó, por exemplo, ó, por 10, né? Corta esse zero com esse. E aqui, ó, o 10 por 2 dá 5. E o 4 aqui por 2 dá 2. Então, você teria, ó, 3 vezes 5, 15. 15 por 2, 7,5. Ou seja, 7,5%, que é a alternativa D. Seria uma opção também, beleza? Uma outra maneira de você achar essa taxa percentual é o seguinte, ó. Então, você tem que essa fração, você quer que o denominador seja 100. Então, você poderia fazer o quê, ó? Isso aqui, ó, igual a uma fração onde o denominador é 100, beleza? Então, aqui você quer descobrir o valor de x, ou montar uma regra de 3, onde 80 corresponde a 100% e o 60 é o que você quer descobrir, beleza? E aí você acha o valor de x. Então, aqui, ó, você pode multiplicar em cruz e achar o valor de x. Logo, quando você achar o valor de x aqui, você vai ver que o x vale 7,5%.
7,5, tá ok? 7,5. No caso aqui, esse x é em porcentagem, então logo o x vale 7,5%, que é a alternativa D, beleza? Então vamos lá, essa questãozinha aqui, ó. Questão diz o seguinte, né? Em um ônibus coletivo de Palmas, há 7 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes podem duas pessoas se sentar? Então, olha só, então você poderia aqui, para resolver essa questão, usar a fórmula de arranjo, né? Perceber que se trata de um arranjo e usar a fórmula de arranjo. Aqui no caso seria um arranjo de 7 tomado 2 a 2, beleza? E a fórmula de arranjo é essa aqui, ó. Bem, então essa seria a fórmula aí de arranjo, né, que você poderia usar para resolver essa questão. Arranjo de n elementos tomado P a P, beleza? N fatorial dividido pela diferença aqui, né? N menos P fatorial. E aí você resolveria isso aqui e acharia a resposta, beleza? Mas vamos resolver essa questão sem usar fórmula. Então, bem fácil, tá? Para isso a gente vai usar o princípio fundamental de contagem. Então, olha só, tem 7 lugares, 2 pessoas vão se sentar. Então, a primeira, quando for sentar, ela vai ver na frente dela o quê? 7 possibilidades. E ela vai lá e senta. Então, vá a segunda agora sentar. A segunda, quando for sentar, vai ver o quê? 6 possibilidades, porque uma daquelas vagas já foi ocupada, beleza? Então, logo aqui, ó, você fazendo produto, 6 vezes 7 dá 42. Então, você usou o princípio fundamental da contagem, não precisou de fórmula, e aí você gabaritou a questão. No caso aqui, a resposta correta é a alternativa C, beleza? Então, vamos lá, ó, questãozinha do Enem. Já indo para o comando aqui para a pergunta, ele diz o seguinte, ó, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, pegando aí o contexto da questão, você poderia perceber que usando a fórmula, né, de análise combinatória, você resolveria a questão. Então, usando essa formulazinha, né, combinação de n elementos tomados P a P, você resolveria a questão. Então, para resolver a questão, bastaria você calcular a combinação de 8 elementos tomado 2 a 2. Então, resolvendo isso aqui, você acharia a resposta, beleza? Então, olha só, indo para o comando da questão, ele está perguntando o quê, ó? Quantas partidas serão realizadas? Então, olhando aqui para a tabela dele, ó, o meu foco vai ser aqui, ó, nessa linha, tá? Na segunda linha, porque é onde está o número de partidas. Então, tem aqui, ó, que a sequência é 1, 3, 6, 10, 15 e 21. Ou seja, ele está dizendo que quando tem 2 jogadores, vai ter uma partida. Quando tem 3 jogadores, vai ter 3 partidas. Quando tem aí, ó, 4 jogadores, 6 partidas e assim vai. Quando tem 7 jogadores, vai ter o quê? 21 partidas. Quando a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão? É isso que ele quer saber, beleza? Quando for 8, quantas partidas serão? Ou seja, dada essa sequência, quem é o próximo número, tá ok? Então, vou olhar isso aqui como se fosse uma sequência lógica, tá? Então, vamos tentar descobrir quem é o próximo termo, beleza? Para isso, a gente vai tentar descobrir qual é o padrão dessa sequência aqui. Então, observe, ó, do 1 para o 3 pulou o quê? Pulou 2, né? Uma diferença de 2, ó. Ou seja, 1 mais 2 dá 3. 3 mais, aqui, ó, do 3 para o 6. 3 mais 3. Do 6 para o 10, ó. 6 mais 4, beleza? Do 10 para o 15, ó. 10 mais 5. Do 15 para o 21, ó. 15 mais 6. Então, você viu, ó. Do 1 para o 3 mais 2, depois mais 3, depois mais 4, depois mais 5, depois mais 6. Então, o próximo é o quê? Mais 7. Então, 21 mais 7 dá quanto? 28. Então, o próximo termo é 28. Ou seja, se você calcular a combinação de 8 elementos tomado 2 a 2, a resposta vai dar 28. No caso aqui, a alternativa correta, a alternativa é. E você viu que a gente chegou no 28 sem usar a fórmula. Beleza?